Oi, pessoal, tudo bom? Então, a aula de hoje, ela é sobre as origens do planejamento na América Latina, quais foram os contextos de criação do planejamento, do ponto de vista geopolítico mundial, e o que é a origem do planejamento estratégico situacional, que é o foco do nosso trabalho ao longo desse semestre todo, tá? Por que é importante entender isso? É importante entender isso porque as bases do planejamento estratégico situacional, elas têm que ficar bem claras desde a sua origem, para nós entendermos por que estamos fazendo o que estamos fazendo, tá? Então, eu vou fazer aqui a apresentação para vocês. Então, origens do planejamento em saúde. Na era pré-capitalista, né, já na Idade Moderna, capitalista, na era pré-capitalista, já na Idade Moderna, nós temos um momento em que a previdência, né, a previsão do que vai acontecer, já é imperativo, né, já é importante para as sociedades, porque ela é uma pré-vidência do que virá. Então, já existem sociedades nessa etapa da idade contemporânea que a gente vive. A gente agora está na pós-moderna, né, mas vamos considerar assim, desde a idade moderna, a gente já tem sociedades organizadas considerando que há coisas que estão por vir, né, que estão por acontecer. E já existe uma preocupação de se entender o que é que agrega valor, né? O que é que nós devemos fazer para ter concentração, aumento da riqueza, né? Essa historinha, né, da formiga e da cigarra, ela é uma historinha que se conta há muito tempo, né? Para ilustrar justamente isso, né? Que o homem percebeu, a partir de um certo momento, que ele teria que fazer acúmulos, né? O ser humano teria que fazer acúmulos para poder garantir que tivesse recursos mais adiante, quando eventualmente esses recursos faltassem. Então, nessa etapa que nós vivíamos antes do capitalismo propriamente dito, já existia um cálculo, né, que pressupunha a necessidade de criar acúmulos para poder ter reservas no momento futuro. Então, alguns conceitos aqui. A previsão ela é o resultado de cálculo e pressupõe um outro futuro possível, né? Tem até em escrituras antigas, né? Até mesmo na Bíblia, falando sobre isso, né? Então, é bem antigo o conhecimento do ser humano sobre o fato de que é necessário fazer reservas e planejar o futuro. E o valor, né, a riqueza, essas reservas, é um produto do trabalho e o espírito de cálculo, objetivando maior produtividade e maiores ganhos, é a exigência da própria economia capitalista. Não só da economia capitalista, mas do momento pré-capitalismo, né, do mercantilismo e das relações de trocas que existiam até mesmo antes do mercantilismo. Já existia uma relação de desenvolvimento de moedas e de riquezas para que se estabelecessem trocas, né, de produtos. Se aceita que o futuro ele não é predestinado e ele é o resultado da ação dos homens sobre a natureza. Então, desde que o homem vem dominando a natureza, existe uma visão de que há uma produção e essa produção ela resulta em produtos, né? E esses produtos são a riqueza. Tá? Agora, indo bem rapidamente para o futuro, né? A gente chega na Primeira Guerra Mundial, que é um divisor de águas da história geopolítica do planeta. Nossa também, portanto, né? Nós temos, então, a Primeira Guerra Mundial, que resulta de conflitos sobre as colônias, né? Como é que começa a Primeira Guerra Mundial? Ela começa em razão de conflitos que os países centrais tinham sobre as colônias, sobre o direito de ter colônias, né, em diferentes partes do mundo, incluindo o Brasil, né? Quais eram as regiões de influência de cada país da Europa sobre essas colônias. Depois tem eventos importantes que aconteceram mais no Oriente, né? Nós temos a Revolução Russa de 1917, e aí a Rússia e aquelas repúblicas ao redor se tornaram uma federação e não participaram da Primeira Guerra Mundial,
porque eles tinham a sua própria demanda, né, por uma modificação social importante que aconteceu naquela região. E eles criaram um grande bloco ditatorial ao Oriente, né, toda aquela região da Rússia e do que foi conhecido como União das Repúblicas Soviéticas, né. E a gente teve uma grande pandemia já, né, em 1918 a 19, que até ela foi um pouco mais rápida do que essa que a gente está vivendo agora. Mas a gripe espanhola, que aconteceu ali durante a Primeira Guerra, ela mostrou para a gente que existia uma necessidade de criação de sistemas de saúde e existia uma necessidade de proteção das populações, né, diante de pandemias ou de epidemias, né? Não foi a primeira pandemia, houve outras antes dessa, mas pouco documentadas. Essa é a primeira pandemia que foi bem documentada, né? Foi a gripe espanhola. Que não começou na Espanha, tem outras histórias, né, que contam, mas ela foi melhor descrita, né, na Espanha, que era um país democrático e onde a imprensa era livre, então ela pôde ser descrita. E no país, que eu não lembro qual foi o país onde ela começou, existia um sistema ditatorial onde não foi possível documentar, né, porque a imprensa não era livre. Mais para frente, então, a gente vai falar um pouco sobre o início do capitalismo e do sistema industrial que a gente tem até hoje, né? Que começou com a primeira linha de produção foi da Ford. O Henry Ford criou essa ideia de linha de produção, como a gente vê nessa imagem. E com a industrialização, os processos de trabalho se tornam mais complexos e se fragmentam e se especializam numa nova organização. Então, a partir do Fordismo, né, não só do Ford, mas de outros teóricos da época, Fayol e do Taylor, né, são os principais. Ford, Fayol e o Taylor são os principais teóricos desse modelo que a gente tem até hoje, né, o modelo de produção capitalista por especialidades, né, dividido, cada um faz uma coisa. Começa nessa época e o sistema de linha de montagem, né, e a divisão de trabalho entre seres humanos começa a acontecer. Até esse período, normalmente, quando existia uma manufatura, essa pessoa que fazia manufatura fazia do começo até o final do produto, né? E a partir desse momento, então, né, 1900 ou até um pouco antes, começa a ter uma divisão de trabalho. E essa divisão de trabalho faz com que cada pessoa faça somente uma parte do trabalho e que não consiga entender o trabalho como um todo, que não consiga entender a produção de alguma coisa, né, de um produto como um todo, né? Isso se estende até os dias de hoje. Bom, agora o capitalismo propriamente dito. Então, o capitalismo é uma coisa recente, né? Ela veio depois de diversos desenvolvimentos, né, que aconteceram durante o período mercantilista, né, de trocas, e aí se estabeleceu fortemente em diversos países, Estados Unidos, Europa, e suas colônias, né? Então, qual a ideia? É fazer uma previsão e um cálculo e uma programação para a utilização de recursos, maximizando a eficiência, ou seja, reduzindo custos e aumentando lucros. Tá? Esse é o objetivo central do capitalismo, em qualquer área. Ele sempre vai buscar gastar o menor volume possível de recursos e aumentar da melhor maneira, da maneira mais eficaz possível, os lucros. Não quero que o pessoal entenda que eu estou fazendo uma crítica a isso ou aquilo. Sumiu a fonte do meu note aqui, desculpem. Não é nenhuma crítica ao capitalismo e nenhuma crítica ao socialismo, tá, pessoal? Por favor, não entenda errado. Só estou dando uma aula sobre o planejamento, né? E no planejamento o capitalismo ele é central, porque sem o capitalismo teria sido muito difícil a gente estar falando em planejamento nos moldes que a gente está falando agora, né? E também sem o socialismo teria sido muito difícil, porque a gente tem estruturas socialistas criando o planejamento até mesmo antes do capitalismo, né?
capitalismo propriamente dito e a forma de organizar a sociedade a partir do capitalismo. Ele, inclusive, veio depois do socialismo, que se desenvolveu no bloco soviético, né? Então, a forma de organizar a sociedade naquele bloco, né, dito socialista, ele precedeu a forma de organização do capitalismo, como a gente vai ver em seguida. Então, esse capitalismo que se estabelece ali na virada do século, né, do século 18 para 19, e se reforça mesmo a partir do século 20, ele era um capitalismo muito novo ainda, com poucas regras de segurança, e aí isso desencadeou uma grande crise, que é a crise dos anos 30, né? Começou em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York e se estendeu para todo o planeta, gerou uma crise planetária, né? E esse foi o combustível para a Segunda Guerra. Porque se até então nós tínhamos uma crise econômica e social mundial que resultou na Primeira Guerra, o armistício, né, que foi a Primeira Guerra, ela foi, digamos assim, interrompida, né, e a Segunda Guerra foi mais ou menos uma continuação da Primeira. A Segunda Guerra tem muito a ver com essa crise dos anos 30, porque essa crise colocou em xeque a forma como o capitalismo se estabelecia na sociedade e a forma em que o capitalismo era considerado injusto por grande parte das pessoas. Porque com a queda da Bolsa, como se observa em diversos países e situações, as pessoas em piores condições foram as que tiveram a sua vida prejudicada e as pessoas que concentravam renda, né, continuaram muito bem obrigadas, mesmo com a queda dos ativos financeiros. E isso, em grande parte, foi o combustível para o desenvolvimento de estados totalitários de direita, né? Entre eles, aqui está Hitler e Mussolini, né? E ali uma pessoa fazendo a suástica, a saudação àquela nazista. E eu não vou entrar em mais detalhes. Bom, na América Latina, o que acontece para nós, então, finalmente, né? O início da industrialização na América Latina tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? Porque até então nós tínhamos uma pequena indústria, porém essa indústria era muito frágil, como ainda é, na verdade, mas era muito mais na época. E nós exportávamos, né, os recursos básicos, né, alimentos e minerais, e importávamos os produtos manufaturados, né? Então, desde que o Brasil e os outros países da América Latina e diversos outros países do mundo foram colonizados, a sua função, mesmo independentes, né, independentes dos países centrais, a sua função era produzir matéria-prima e importar manufaturados, tá? Bom, durante a Primeira Guerra Mundial, já iniciou uma necessidade de criar novos produtos, né, de produzir por conta própria, inclusive de produzir para ser capaz de exportar para esses países que estavam fazendo esforço de guerra, né? Então, especialmente na Segunda Guerra Mundial, se criou a necessidade de exportação de pneus, por exemplo, látex, né, para o esforço de guerra. Se criou a necessidade de produção de manufaturados no Brasil para atender as demandas do próprio país, porque os países estavam em guerra e não podiam exportar manufaturados. Então, isso deu impulso para a indústria nacional, certo? Com a crise de 29, a queda da economia norte-americana resultou em que países latinos sem dinheiro da venda de produtos agrícolas e matérias-primas tivessem que fabricar os seus próprios produtos. E nessa época também se estabeleceu a base para o desenvolvimento de ditaduras populistas na América Latina, que não começaram, né, em 1960. Elas começaram, essa ideia de fazer ditaduras populistas na América Latina começou já na década de 30. E por quê? Porque a partir da década de 20,
já teve um grande crescimento, né, do comunismo, como é conhecido, no bloco oriental do planeta, e essa influência de ideias socialistas sobre o bloco ocidental era entendida como muito perigosa. Tanto que a Segunda Guerra Mundial, ela só começou depois que a Alemanha já tinha invadido muitos países, né? E já estava representando uma ameaça, especialmente para a Inglaterra, que era um país muito amigo dos Estados Unidos, né? Porque até então tudo estava andando bem, porque existia uma ameaça comunista, né? Como é entendida até hoje, na verdade. E essa ameaça comunista, ela poderia ser detida pelas novas ideias que o nazismo trazia, né? O nacional-socialismo, que era como era autoproclamado. Isso gerou a necessidade para os Estados Unidos, especificamente, de ter um domínio, né? Como se chama na política, de uma área de influência sobre a América Latina, que afinal era o seu quintal e continua sendo, para que não existissem países socialistas no seu bloco continental, né? Porque isso representaria um avanço das ideias socialistas, que são opostas às ideias capitalistas, sobre o continente do qual os Estados Unidos têm preponderância, né? Então, eles começam a criar, a partir dos anos 30, então, 40, 30 e 40, né? A gente já tem a primeira ditadura no Paraguai, que o Paraguai é uma região fortemente influenciada pela política norte-americana. Existem bases militares, né, norte-americanas no Paraguai desde sempre, né? E áreas inteiras do país que são de propriedade norte-americana por questões estratégicas. Não é teoria da conspiração, tá, pessoal? Só para quem acha que essa semana morreu, inclusive, né, um tal intelectual aí, ou se autodenominava intelectual, que adorava essas teorias da conspiração. Eu não gosto de teoria da conspiração, tá? De fato, existem bases militares dos Estados Unidos no Paraguai. Tá? Eu já estive, inclusive, no Paraguai, conheci. Então, a primeira ditadura que se estabelece a partir dessa visão, ela inclusive foi no Paraguai em 46, né? A primeira ditadura. E as outras vieram a partir desse primeiro estudo, né? Que foi feito sobre ditaduras na América Latina. E qual foi a ideia, então, dos Estados Unidos? Foi criar uma política de boa vizinhança com os países da América Latina para evitar a influência do bloco socialista sobre esses países, né? Para aumentar a sua área de influência, né? Tanto que os desenhos da Disney, né, que são muito antigos, já trouxeram um personagem brasileiro, né? Incorporaram um personagem brasileiro. E a cultura brasileira começou a ser mostrada, a cultura samba, né? Carnaval, futebol, começou a ser mostrada também dentro do imaginário, né, dos Estados Unidos, que é uma grande potência mundial, a gente sabe disso. E nessa época, então, começa o planejamento na América Latina. Qual a ideia de fazer um planejamento para a América Latina? Veja que é uma coisa muito recente, né? Até então, a América Latina ia andando assim, né? Muito com improviso, assim, muito por conta própria, né? Porque afinal ela se tornou independente dos seus países que a colonizou, né? Há bem pouco tempo, né? O Brasil ali foi no final do século XIX, quer dizer, um país jovem, né? Do ponto de vista de república, uma república muito jovem. E assim também os outros países da América Latina. Então, o planejamento ele começa com uma influência da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que tinha uma visão de que quanto maior o desenvolvimento financeiro da América Latina, maior seria o lucro, e o lucro possibilitaria, então, a industrialização. Foi criada, então, a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, que é um órgão da ONU, que ainda existe, e que entendia que o desenvolvimento era necessário para que se atingisse o melhor nível socioeconômico.
Então, associava o subdesenvolvimento com a economia exportadora de materiais, matérias-primas e alimentos. De fato né? De fato, ser exportador de matéria-prima e de alimentos, enfim, e comprar manufaturados é um tipo de balança econômica que desfavorece o desenvolvimento de qualquer país, né? Embora a gente esteja vendo até hoje que o Brasil continua sendo um país que depende da exportação de matérias-primas e alimentos para sua economia, assim. O principal, né, produto do Brasil é a agricultura, o agronegócio, né? A ideia era planejar para crescer e desenvolver. Então, teoricamente, se você crescesse, né, se o país crescesse economicamente e se desenvolvesse economicamente, isso iria se traduzir em melhora das condições sociais da população, para a população. Só que daí aconteceu um grande desafio, né, para os Estados Unidos, que foi o desenvolvimento de uma revolução socialista num país do lado dele, um país que praticamente era uma ilha deles, né, logo ali pertinho, e que era comandada por um ditador financiado pela inteligência norte-americana, digamos assim, e que a revolução dos socialistas ali de 52 a 59, quando finalmente eles tomaram o poder, trouxe uma espécie de ameaça, né, para os Estados Unidos, porque se Cuba conseguia ter um país socialista, ser um país socialista, teoricamente outros países da América Latina também poderiam, né? Isso intensificou o que a gente conhece como Guerra Fria. A Guerra Fria, vocês são muito novos para entender isso, mas você já deve ter ouvido falar. Eu sou dessa época, hein? O mundo era dividido em dois, né? O mundo era dividido entre os socialistas e os capitalistas, ou comunistas e capitalistas. E existia uma guerra e uma ameaça entre grandes potências, porque depois a China se tornou comunista também, e outros países da Ásia. Então existia um grande bloco socialista no Oriente e um grande bloco capitalista no Ocidente, e existia a iminência de a qualquer momento acontecer uma terceira guerra mundial, né, pela disputa do poder absoluto. Parece uma coisa meio naftalina, assim, meio do passado, mas se tu for olhar na nossa sociedade de hoje, ainda existem as ideias de Guerra Fria permeando os discursos de vários intelectuais ou autodenominados intelectuais por aí, né? Mas vamos nos ater aos fatos, tá? Durante a Guerra Fria, o anticomunismo dos Estados Unidos ele se fez sentir aqui na nossa região. Existia de fato uma preocupação de que a América Latina se tornasse uma região de influência do comunismo. Então, de 1946 até 84, os Estados Unidos criaram uma escola de treinamento no Panamá, chamada Escola das Américas. Quem duvidar, pode ir lá, entra lá no site, vai encontrar. Tá tudo bem documentado. A finalidade era formar lideranças militares pró-Estados Unidos, né, em favor, né, dos Estados Unidos. Então, vários ditadores latino-americanos, os nossos ditadores aqui do Brasil, eles foram formados ali, né? O Costa e Silva, que foi o primeiro, o Geisel, que veio logo em seguida, o Médici, que veio logo depois, o Figueiredo, todos eles eram do Serviço Nacional de Inteligência, todos vinham do SNI, podem olhar também no site, se vocês vão encontrar essa informação. E o SNI foi um sistema, o Serviço Nacional de Inteligência, né, militar, que ele foi desenvolvido especialmente com esses cursos que eles faziam lá no Panamá, na Escola das Américas. E qual era a ideia? A ideia da Aliança para o Progresso, que foi criada para fazer com que a América do Sul, a América Latina, progredisse, né, foi uma ideia de emprestar dinheiro a partir dos Estados Unidos, né, especificamente fundo a fundo, né, Estados Unidos, países latino-americanos, não era Fundo Monetário Internacional, era outro sistema, tá? O objetivo era investir para que não tivéssemos mais países socialistas na América Latina.
Ah, mas isso quem fez foi a direita americana? Não, foram os Estados Unidos. Inclusive o Kennedy é de um partido, era, né? Foi assassinado depois. Ele era de um partido liberal, né? Digamos assim, os democratas, né? Partido norte-americano liberal. E mesmo assim eles investiram bastante dinheiro nesse período. Ele, presidentes anteriores a ele e posteriores a ele, para que nós não tivéssemos outra Cuba na América do Sul. De novo, eu não quero que vocês entendam que eu sou a favor ou que eu sou contra, ou pelo contrário, as minhas ideias são para mim, entendeu? Eu só estou trazendo fatos aqui, tá? Então, os golpes de Estado, né, golpes militares que aconteceram na América do Sul, quero destacar aqui em 54, me enganei, né, não era 46, 54, né, no Paraguai. Ele ficou de 54 até 1989, né, no poder, eu me lembro dessa época. No Brasil, o golpe de 64, né, que já foi bastante discutido e tal. Destituíram o presidente e colocaram militares no poder, né? Durou 20 anos desse golpe. Tem gente que chama de revolução, mas aí se tu for olhar na Wikipédia o significado de revolução, tu vai descobrir que não, foi um golpe mesmo. Em 1973, então, no Chile, né, que é central para a nossa apresentação de hoje, tá? Em que Augusto Pinochet depôs o presidente Allende, inclusive ele foi assassinado, né, o presidente. Então, de 54 até 76, praticamente toda a América Latina entrou em regimes militares, né? Onde foi restrita a liberdade, fecharam congressos e foram ditaduras estabelecidas nesse período, com apoio da central, né, dos Estados Unidos, que era a principal força e continua sendo a principal força política e econômica do mundo. Aqui, então, tem esse documentário que fala, é o dia que durou 21 anos, né? Que fala sobre o golpe militar e tal, quem quiser entrar e conhecer. Aqui estão os principais generais daquele período em que foi feito o golpe, né? Esse aqui é o Costa e Silva, que foi o primeiro presidente militar. Teve golpes militares antes, tá? O próprio Getúlio Vargas, ele desencadeou um golpe militar no qual ele se autoproclamou o presidente também, nesse mesmo molde, né? Anos antes, né? Mas eu quero focar nessa questão econômica porque o desenvolvimento da América Latina, o planejamento na América Latina vem desse período. É assim que começa o planejamento e com ele o planejamento em saúde, tá? E o planejamento em saúde, então ele está nesse contexto, nesse formato, vamos dizer assim, para a América Latina, considerando três eixos principais, que é o planejamento econômico em primeiro lugar, para que a América Latina crescesse e se desenvolvesse do ponto de vista econômico, o medo do socialismo, né, o medo que o socialismo se espalhasse pelo continente, e aí a influência do bloco comunista fosse grande demais e acabasse dominando todo o planeta. E se objetivava, então, com isso, girar essa engrenagem e fazer o planejamento e desenvolvimento social acontecer a partir do desenvolvimento econômico. Tá? Então, existe um encontro em Punta del Este, né, em que a OPAS, o FMI e outras instituições se reúnem para criar metas para a América Latina e aí começam a emprestar dinheiro, fazer financiamentos para o bloco da América Latina crescer e se desenvolver. Muito bem. A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, tinha como seus técnicos, né, os técnicos que iriam desenvolver o planejamento em saúde para a América Latina, nenhum conhecimento sobre as particularidades da América Latina. Do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista cultural, das populações. Então, logo após a reunião da OPAS, né, se cria o Centro de Estudos do Desenvolvimento, é o CENDES-OPAS, na Venezuela. E por que na Venezuela? Porque a Venezuela não era uma ditadura militar, foi um país que nessa época não foi ocupado, vamos dizer assim, né, por esse modelo.
E aí nasce o planejamento em saúde na América Latina. Nessa ocasião, com a criação do CENDES, um líder, né, um diretor do CENDES, ele sugere o nome do Mário Testa, que era um argentino, e que tinha escrito a sua dissertação de mestrado sobre planejamento e saúde. Então, é a primeira dissertação que surge, né, o primeiro trabalho científico escrito na América Latina sobre planejamento e saúde, em 1965. Vejam que é muito recente, uma coisa muito nova, né, o planejamento e saúde para a América Latina. E aí, esse ali é o Mário Testa, né? Ele foi convidado, então, para fazer parte desse grupo. E ele vai para Caracas, então, e eles criam o método CENDES-OPAS. É um método normativo e economicista, né? O objetivo é otimizar os ganhos econômicos e diminuir os custos, sendo a escolha de prioridades feita a partir da relação custo-benefício. Para dar um exemplo disso, vou citar um exemplo de um ministro da Saúde brasileiro, muito recente, inclusive, que ficou 7 dias no cargo, ou menos, 5, uma coisa assim, tá? Que, num dos vídeos que ele produziu para uma empresa em que ele trabalhava, ele dizia que se eu tenho uma pessoa de 30 anos e uma pessoa de 65 anos, com uma mesma condição, que requer o mesmo tipo de tratamento, que requer o mesmo custo de tratamento, e eu tiver que fazer escolhas, eu vou escolher tratar da pessoa de 30 anos, porque a pessoa de 30 anos, ela ainda representa um potencial produtivo para a sociedade que a pessoa de 65 não representa mais, tá? Por quê? Porque a pessoa de 65 está muito mais próxima da morte e nessa idade ela não está mais produzindo. Isso é um dos exemplos que se tem para esse método CENDES-OPAS. Depois vocês vão ler sobre o método CENDES-OPAS, né? Tem a literatura específica e daí vocês vão ver em mais detalhe. Mas era um método muito normativo que definia a partir de um governo central que desconsiderava as particularidades regionais e que não considerava de forma alguma que quem executasse o trabalho em saúde fosse também planejador. Isso é a principal característica, talvez, do método CENDES-OPAS, que pela sua normatividade fazia com que fosse inefetivo, né? Então, começa nesse momento a capacitação de funcionários e órgãos de saúde de toda a América Latina. Então, em 68 se cria o Centro Pan-Americano de Planificação de Saúde. De novo, né? Com esse avanço, se começam a criar os planos nacionais de saúde. E aí, para ter financiamento para o setor saúde, os governos locais, né, os governos dos países, tinham que entregar um plano nacional de saúde. Isso, com o tempo, foi perdendo. Primeiro, foi perdendo financiamento, porque a Aliança para o Progresso, né, que era essa, digamos assim, ferramenta de financiamento, ela perdeu poder nos Estados Unidos, porque nessa data, em 1975, o Kennedy tinha sido já assassinado, e o Nixon, que era o presidente, ele era de um outro partido, que tinha uma visão mais radical em relação ao socialismo, inclusive criou uma guerra lá no Vietnã, que você já deve ter ouvido falar. E estava mais preocupado com essas iniciativas, né, do tipo guerras, e não investiram mais tanto na América Latina. Então, digamos assim que a partir dali, a América Latina ficou por conta própria, contando com financiamentos agora do Fundo Monetário Internacional, né, a partir dos anos 70, meados dos anos 70. E quais eram as condições de saúde da América Latina? Muitos países passaram a fazer planos nacionais de saúde, utilizando esse método CENDES-OPAS, porque era o que existia. Tá? No entanto, começaram a aparecer problemas com o uso do método, porque o método não funcionava. E por que ele não funcionava? Porque era um método normativo, centralista, que não considerava a realidade local, em que a pessoa que trabalhava não participava do planejamento e a pessoa que fazia o planejamento não participava do trabalho. Que é mais ou menos como funciona, né, até hoje a nossa administração, né?
Tem os planejadores que ficam sentados numa sala, distantes do problema. Eles nunca vivenciam o problema, eles nunca atuam na ponta. São pessoas que nunca trabalharam na ponta, nunca fizeram atenção primária, por exemplo, e ficam sentados diante de um computador, né, numa cadeira, fazendo planejamento de coisas que elas não conhecem. Então, não tinha mesmo como funcionar, e de fato não funcionou. Foi um grande gasto de dinheiro, sem resultados. Então, o método sem desopos caiu em descrédito, né? Aí, pelos anos 80, ele passou a ser abandonado. E o que está em discussão são as próprias teorias desenvolvimentistas orientadoras das propostas de planejamento como instrumento para a superação do subdesenvolvimento. Porque a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, o desenvolvimento econômico de um país não necessariamente ele resulta em desenvolvimento social. Acho que isso vocês já puderam perceber, né? Desenvolvimento econômico ele pode ser muito bom para algumas pessoas que de fato têm ganhos econômicos com esse desenvolvimento, mas para a grande maioria não. Então nesse período aí, eu me lembro, eu era criança, começaram as grandes obras faraônicas no Brasil, né? No período dos governos do Médici, do Geisel, que eram generais, né? Militares e tal, grandes obras com desvio de montanhas de dinheiro, né? Para teoricamente fazer o desenvolvimento, né? E tal. E aí se entendia que esse desenvolvimento traria a melhora das condições econômicas do Brasil, teria uma distribuição de renda maior e as pessoas viveriam melhor. Aí várias pessoas saíram de vários lugares que não tinha nada e foram trabalhar nessas grandes obras faraônicas, e aí a miséria nesses lugares de onde elas vinham continuou, né? Não mudou nada. E aí a gente tem vários Brasis, né, ao mesmo tempo. A gente tem o Brasil desenvolvido, né, no Sudeste, e a gente tem o Brasil que até hoje, né, está muito pouco desenvolvido, inclusive em todo o Brasil, mas especialmente no Nordeste e Norte do Brasil, Oeste, né, e todos os outros Brasis que a gente tem mesmo dentro das grandes cidades, né, do Sudeste, como a gente, todo mundo conhece, a gente não precisa discorrer sobre isso. Se percebeu, então, que o maior ritmo de desenvolvimento alcançado num país não faz deste menos dependente dos países centrais. Ter um desenvolvimento econômico industrial num país não torna o país menos dependente dos países que de fato comandam a economia, nem leva a soluções dos problemas diagnosticados, como, por exemplo, a concentração de renda e o desemprego. O que faz com que um país diminua a concentração de renda ou o problema do desemprego não é necessariamente só o desenvolvimento. Além do desenvolvimento econômico, são necessárias outras medidas políticas sociais e econômicas, entre outras que eu não citei. Então, mudar os processos significa pensar no político e pensar numa estrutura de relações de poder, um sistema de decisões, um padrão de relações com o exterior, uma definição das relações sociais de produção. Vejam que é bastante coisa, né? Que caracteriza a sociedade que se pretende construir. Isso quem disse foi Carlos Matos. Carlos Matos foi a pessoa que criou o planejamento estratégico estacional, que é o que nós faremos esse semestre. Nós faremos um planejamento estratégico estacional. Foi criado por esse senhor aí, tá? E vejam que ele coloca como primeiro fator preponderante relações de poder. Porque são essas relações que vão definir o que acontece e o que não, né? O político, ele tem que ser então incorporado no planejamento, não mais como um fator, mas como o objeto do planejamento. Então, o político é o que define o que será feito no planejamento. E aí a gente pensa, é o político o quê, professor? É o político partidário? A gente tem que colocar o nosso partido lá e daí vai dar certo? Não. A política, ela é feita de pesos e contrapesos, né? Ela é feita de diferentes tendências, direções. As pessoas não pensam igual.
pessoas pensam muito diferente, como a gente tem percebido, sobre o mesmo assunto. E todas as pessoas têm que fazer parte das decisões, todas as pessoas têm que fazer parte, todas as tendências políticas, né, têm que poder fazer parte do planejamento e da discussão. Não é somente um grupo, não é somente uma tendência, é uma ideologia, né, como a gente tem percebido. Então, quem é o Carlos Matos, né? Ele é chileno, ele estudou na Escola de Economia do Chile, ele foi ministro da Economia do governo Salvador Allende, que é o governo foi deposto, né? Foi brutalmente deposto, né? Quem quiser depois tem fotografias no Google mostrando os ataques que foram sofridos na residência do então presidente, que foi assassinado, né? Nessa ocasião. E ele é o maior estudioso na América Latina sobre o planejamento estratégico de governo, capacidade de governo, governabilidade, estilos estratégicos de governo, entre outros diversos assuntos. Então, essa é a relevância desse senhor. Então, em 73, ele escreve pelo Centro Pan-Americano de Planificação de Saúde o documento Formulação de Políticas de Saúde. Né? Nesse documento, as relações entre forças sociais e conflitos e viabilidade aparecem. Tá, Renato, mas tu tá falando há um tempão, assim, quando é que tu vai falar sobre o que a gente tem que fazer esse semestre? Tá aqui, ó. As forças sociais que compõem os contextos que vocês estão trabalhando, os conflitos presentes nos contextos que nós estamos trabalhando e a viabilidade são elementos essenciais para a gente pensar o nosso plano, nosso planejamento. A gente tem que sempre levar em consideração que existem diferentes forças sociais, que vão existir conflitos, e que a viabilidade de fazer ou não alguma coisa é essencial para a gente pensar no planejamento. É viável fazer isso ou não? Quais são as forças sociais que estão envolvidas nisso? Quais são os conflitos que a gente vai ter que enfrentar? Tá? Essa é a essência do planejamento. E nesse sentido, a estratégia ela tem o sentido da seleção de meios, formas, né? Intensidade e oportunidades de ação e discussão, que exigem dialética das vontades enfrentadas. Vamos traduzir. Seleção de meios. Como tu vai fazer? Intensidade. De que forma tu vai fazer a abordagem? Oportunidades de ação e discussão. Quais são as oportunidades que a gente tem para fazer uma ação e uma discussão em sociedade para fazer um planejamento? E existe dialética das vontades enfrentadas, porque sempre vai ter conflito. Então, no planejamento para esse semestre, sempre vai existir uma ideia diferente da ideia de vocês. Tentem pensar que do outro lado da bancada, vai ter alguém que pensa diferente. E como você vai convencer essa pessoa que o seu pensamento é o mais adequado? Certo? Então, o planejamento, nesse sentido, ele é situado no campo das decisões políticas. É através da política que a gente consegue fazer um planejamento e, eventualmente, colocar ele em prática. Mesmo assim, esse documento ele tem sua distribuição restrita na América Latina, porque ele tem um conteúdo muito político e a gente tem que entender que a gente estava num período de ditadura militar, né? Então, num período de ditadura militar, tu não pode fazer manifestações políticas, falar em discussão, falar em enfrentamento, em dialética, né? Porque não tem nada disso, não tem nem congresso, imagina, representação social e controle social e participação popular. Isso não existe numa ditadura, né? Então, mas essa é uma época que o avanço do movimento popular na América Latina foi sufocado pelas ditaduras, né? O Testa, que é argentino, por exemplo, ele foi exilado. O próprio Carlos Matos, ele foi preso, né? Depois foi exilado, mas pelo menos não foi assassinado. Na Argentina, muita gente foi assassinada. Assim, 30 mil pessoas foram assassinadas na Argentina. No Brasil, eu não sei qual é esse número. Muitos dos profissionais e teóricos do planejamento, então, são afastados dos níveis de intervenção nesse período. O próprio Carlos Matos, que era ministro, ele foi
foi preso, depois foi deportado e exilado. Então, na América Latina, muitas pessoas que estavam fazendo o planejamento estratégico situacional se desenvolver, né, e o planejamento em saúde se desenvolver, foram afastadas de uma maneira ou de outra para que continuasse o modelo anterior, que era um modelo autoritário, né, normativo, dos Sendizopas, que era o que se conhecia. Né? O Mário Testa, que inspirou e trabalhou, né, no método Sendizopas durante os movimentos sociais, ele passou a se interessar mais pelos assuntos relacionados com movimentos populares que aconteciam na Argentina, né, que era peronista, né, o Perón governou a Argentina durante, sei lá, décadas, numa ditadura, e aí ele fez diversos trabalhos sobre planejamento depois, durante seu exílio, né, que acho que foi na Espanha. O Carlos Matos foi preso de 70 até 75, e aí foi exilado, foi para Venezuela. E aí ele continuou trabalhando, então, a vida toda dele com o desenvolvimento das teorias sobre planejamento estratégico estacional e diversos outros assuntos. Né? Então, o planejamento estratégico, ele deve trabalhar com estratégias de desenvolvimento que apresentam a coerência necessária entre eficácia econômica e eficácia política. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que só fazer um país crescer do ponto de vista econômico e só pensar no sistema de saúde do ponto de vista econômico, primeiro, não é eficiente, como já se mostrou não eficiente. Segundo, desconsidera totalmente a participação política das pessoas. E o sistema de saúde, eles são feitos para as pessoas e, portanto, eles têm que levar em consideração o que as pessoas querem, né? Quais são os anseios das pessoas, o que elas precisam de fato. E isso deve trazer as pessoas para dentro da discussão, e não que elas sejam um objeto da discussão, mas sim sujeitos da discussão do seu próprio sistema de saúde. Em 88, então, o Carlos Matos criou o método e a Fundação Altadir, que é a Alta Dirección, né, em Caracas, onde ele começou a desenvolver pesquisas e trabalhos sobre o planejamento estratégico estacional. Ah, professor, mas Caracas fica num país pobre, Venezuela, e lá falta comida, blá, blá. Pessoal, assim, é uma aula sobre um assunto e não é uma posição política sobre um país ou um sistema, né? As pessoas podem ter as opiniões que quiserem. Diferente de alguns colegas que acham que tudo é esquerda ou direita, eu tenho outras opiniões. E vocês não vão me ver falando de que lado eu estou, tá? Porque eu tenho mais o que fazer, a minha função aqui é trabalhar os conceitos da maneira mais isenta possível, mas tenho que dizer que eu concordo com a visão de que o simples crescimento social não traz melhoras sociais, haja visto o país em que nós estamos, e que qualquer pessoa que tiver 2 neurônios ou mais é capaz de perceber que é um país desigual justamente por causa das péssimas condições de distribuição de renda que a gente vem enfrentando e resultado de uma concentração de renda dentro de um modelo que desconsidera o bem-estar social. E ponto final. Então, a partir desse tempo, desse período, né, ele começa a participar da formulação de diversos planos de saúde em diversos países, entre eles o Brasil. Né? E para ele, a estratégia é uma análise de um propósito para o futuro, onde se integram o econômico e o político social. Então, para além do econômico, é fundamental que o social esteja presente, e o social só estará presente se nós tivermos política envolvida, porque é só através da política que a gente consegue modificar o econômico e o social, não existe uma outra forma. Né? Então, nesse período ele foi chamado por diversas entidades no Brasil, a Fiocruz, a CUT, o DIEESE, o INAP, e ele participou na formulação de metodologias para o desenvolvimento e para o planejamento, inclusive em Porto Alegre, né, durante o período em que o Partido dos Trabalhadores governou aí a cidade, né?
Eu lembro bem. Então, a ideia era aumentar a capacidade de gestão, a capacidade de governo local para atuar sobre os sistemas de saúde, especificamente sobre os planejamentos e os planos de saúde. Para finalizar, então, pessoal, o planejamento ele só é ético quando ele visa um crescimento que possa se traduzir em melhor qualidade de vida coletiva, um cenário melhor para a vida de todos, e ele só é democrático quando procura incorporar todos os envolvidos no processo de planejar. Então, o objetivo dessa aula introdutória, desculpem a extensão, é uma aula longa, é trazer que, fundamentalmente, pelo menos a minha postura, né, falar em meu nome, a minha postura é de que o planejamento estratégico estacional ele é um planejamento que contradiz as tendências normativas e verticais de planejamento que são observadas, especialmente nos nossos países, que são países que têm uma democracia frágil, né, os países da América Latina. Especificamente o Brasil, que tem uma democracia muito jovem, né, e que comete muitos erros com muita frequência. Porque é essencial que dentro do Sistema Único de Saúde a gente entenda o tamanho que tem o controle social, o quanto é fundamental que esse espaço do controle social e da participação popular seja utilizado como uma ferramenta de planejamento. E isso faz com que a gente entenda que para o planejamento estratégico estacional, nessa disciplina, a gente vai ter como elementos centrais governabilidade, que vai ser assunto da próxima aula, capacidade de governo, que também é assunto de uma próxima aula, e o controle social e participação popular, que eu coloco junto como um bloco, né? Controle social e participação popular, como 3 pilares para o planejamento, considerando-se o planejamento estratégico estacional como um planejamento que vocês vão ter a oportunidade de fazer, de aprender e ter como uma ferramenta. Ah, professor, mas eu não quero trabalhar no SUS. Não me interessa, eu quero trabalhar em clínica privada, tá? Tudo bem. O PES, o Planejamento Estratégico Estacional, continua sendo uma ferramenta excelente para ser utilizada também para iniciativa privada. Não é proibido, tá? Pense com carinho sobre os conteúdos trabalhados nessa aula de hoje, porque eles são essenciais para quando a gente retomar as reuniões de tutoria, retomar esses conceitos. Os conceitos de que o planejamento estratégico ele não veio do nada, ele tem uma razão de ser desse jeito, ele é assim por causa disso. E ele enfrenta e continuará enfrentando durante muito tempo resistências por parte de entendimentos que existem na sociedade de que existe apenas um pequeno grupo seleto de pessoas que são capazes de fazer um planejamento de saúde para a população e que esse grupo seleto não precisa levar em consideração o que a população almeja, deseja e necessita, porque eles têm lá um intelecto superior capaz, né, de fazer o melhor planejamento sem precisar entender a realidade social e local, tá? Repito, essa é a minha visão e em total concordância, né, com Carlos Matos, com Mário Testa e com diversos outros autores que a gente traz para o planejamento e gestão, o planejamento em saúde ele tem que ser democrático. Ele necessariamente deve ser democrático, né, para o bem não só da população, mas também como uma solução econômica, né, para a saúde. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, então, e uma boa semana.